E a partir de agora tem muito sobre este jogo. O Brasil não cedia tantas finalizações a um adversário desde 2014, como cedeu hoje. Não dá para dizer que a Colômbia não mereceu vencer, não mereceu virar o jogo, né, Jean? Perfeito, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso, o Brasil fez 5 minutos espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o empate muito antes de conseguir, numa grande atuação do Luiz Dias, com muita liberdade, né? Acho que a gente vai falar das questões táticas, mas para mim fica muito claro que, por exemplo, um cara tão pouco valorizado como o Danilo fez muita falta hoje, muita falta, porque o Luiz Dias não teria tido aquela liberdade toda, mas enfim, falaremos muito do jogo. Eu queria só um olhar um pouco mais amplo para a seleção brasileira do ponto de vista do seu planejamento e da sua programação. Eu me lembro que quando o Brasil goleou a Bolívia na estreia do Diniz, já chegou um monte de gente dizendo que Carlo Ancelotti, pra quê? Olha aí, achamos o técnico e tal. Aquela tradicional ansiedade que vivemos no futebol brasileiro. Agora, eu acho que assim, independentemente do que aconteça nos 2 próximos jogos, estamos falando de de 2 jogos grandes, né? Um contra a Argentina pelas eliminatórias e o outro jogo contra a Inglaterra num amistoso no ano que vem. Mas acho que independentemente do que aconteça nesses 2 jogos, pelo menos aquele problema, entre aspas, que talvez a CBF temesse de, e agora, hein? O que vai acontecer se chegar o período da chegada do Ancelotti e o Brasil tiver massacrado todo mundo, vão começar a dizer que não vale a pena, a gente vai ter que voltar atrás. Acho que essa discussão ela já não existe mais, independentemente das qualidades ou deficiências do Fernando Diniz, que é um grande técnico e provou isso com o Fluminense, com mais tempo de trabalho. E a gente, eu acho que cai de novo na mesma conversa do último linha de passe da seleção brasileira, obviamente, que foi o da derrota para a seleção do Uruguai. É um técnico muito autoral e o fato de ser autoral levou o Fluminense à glória eterna, a principal glória que um time sul-americano pode atingir, mas é muito autoral, né? E a pergunta é, serve para a seleção brasileira um trabalho tão autoral e que necessita de tanto treinamento e repetição? De novo, é a conversa que a gente teve depois da derrota para o Uruguai, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. E eu acho que essa é a grande questão. Não é a capacidade do Diniz em executar um time para jogar da maneira como ele gosta, mas se ele tem tempo para fazer isso. E ele mesmo, na entrevista de ontem, falou, olha, eu tive 18 dias até agora com os jogadores, contando todas as convocações desde quando ele é técnico da seleção brasileira. E a gente tem que acrescentar, não são dias seguidos, são dias interrompidos, onde os jogadores vão para os seus clubes e fazem coisas muito diferentes do que eles têm que fazer na seleção brasileira. Eu não sei a resposta, se você consegue ou não consegue impor ou preparar a equipe para jogar dessa maneira, e se você consegue preparar, que nível de excelência você chega em anos depois de preparar a seleção para jogar dessa maneira, para enfrentar uma Copa do Mundo. Quando chega o mata-mata e os erros costumam ser muito pesados, costumam gerar eliminações. E eu acho que o Diniz também não tem essa resposta, porque é uma novidade na vida dele. Perfeito. Né? Ele pode achar que sim, ele pode ter convicção que sim. E eu até acho que com anos à frente da seleção e junto em período de Copa América, e eu não sei qual vai ser o período Copa do Mundo que a seleção brasileira vai ter, porque essa última foi muito pequena, se vai ser um mês ou não, eu acho que ele pode melhorar isso muito, mas não dá para saber se você consegue implementar um jeito de jogar rebuscado e complicado como ele gosta. E se a gente olhar as outras seleções do mundo, nenhuma faz isso. A que chegou mais perto de fazer isso nos últimos anos foi a Espanha, mas a Espanha trouxe isso do clube. Né? Era um jeito de jogar que funcionava muito bem no Barcelona, funcionava muito bem já implementado no futebol espanhol e que de repente conseguiu funcionar na seleção espanhola por algum período que ultimamente não funcionou mais, né? Nas últimas Copas do Mundo. Então é uma pergunta que você faz, que é a grande pergunta e não há uma resposta para ela. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá, Paulo, companheiros. Para você que nos assiste, boa noite. A Espanha é um bom gancho, porque você está falando do hiper, ultra, super posicional, todo mundo nos seus espacinhos, bola circulando, para um time que é o oposto desse daí. Tem várias formas de jogar. Né? Você pode jogar com ferrolho, não deixa ninguém entrar na sua defesa. Você
pode jogar todo mundo lá na frente, você pode jogar todo mundo no seu quadradinho, pode jogar também, não tem quadradinho, pode jogar onde você quiser. Assim, nenhuma forma é a melhor. Essa aqui é a melhor invenção no futebol até hoje. Isso não existe. Tem várias formas de ganhar. Agora, tem coisas que você enxerga como a gente enxergava na ideia do Diniz no Fluminense, e elas são, na seleção, chamam mais atenção. Porque justamente falta isso, falta convivência, falta esse tempo todo de trabalho, e é totalmente diferente daquilo que o jogador faz fora, né? Você pega assim, imaginar do meio de campo, o André conhece esse caos do dinizismo, o André conhece. Um protagonista do caos dinizista. Só o André. Agora, Bruno Guimarães, Newcastle, joga? Não, quadradinho. Joelinton do lado dele, Longstaff às vezes. Rafinha no Barcelona com Xavi, pelo amor de Deus. Amplitude do lado direito. Martinelli no Arsenal Quarteta, que também é jogo de posição e, portanto, posicional. Nem todo jogo de posição todo jogo de posição é posicional. Fica esquisito falar isso, que jogo de posição é uma maneira de jogar. Mas nem todo jogo posicional é de posição, né? Lembrando daquilo que o Barcelona fazia, do que faz o Guardiola, do que faz o Arteta, do que faz a Real Sociedad, o Manuel Guacil, na Espanha. Agora, o Martinelli é jogador do Arsenal, né? Do Carlo Ancelotti, o Vinícius e o Rodrigo são. O Carlo Ancelotti, ele não é assim tão... Você não pode comparar ao Guardiola nem ao Arteta, mas você não pode dizer que o Real Madrid cada um faz... Está todo mundo misturado. Você encontra o Valverde no lugar do Valverde, o Kroos no lugar do Kroos, você encontra o Camavinga no lugar do Camavinga. Tá bom, aí você vem para o Brasil e você fala para eles, a ideia é muito boa, né? Mas é legal tratar disso, porque parece que ao te dar toda a liberdade que você não tem no dia a dia, você vai se tornar um cara muito feliz e criar um jogo espetacular. 2 gols do Luiz Dias, uma grande jornada do atacante do Liverpool. Jogador que viveu aí um drama, o seu pai estava lá emocionado no estádio, né? Havia sido sequestrado, foi libertado há pouco mais de uma semana, e em loco, no estádio onde se destacou inicialmente o seu filho, né? Vestindo a camisa na época do Júnior Barranquilla, ele marca 2 gols e vira para cima do Brasil numa jornada sensacional do time colombiano e do filho, que brilhou intensamente, não só pelos gols, né? Mas porque jogou muito bem o tempo todo. Vamos falar sobre isso, também sobre a seleção brasileira do Fernando Diniz. Eu vou mostrar a classificação daqui a pouquinho para vocês e discutir um pouquinho também a questão do nível de certos jogadores, né? São convocados. Gente, será que dá para contar com alguns atletas aí limitados na seleção brasileira? Sei lá, eu acho que não. Me parece que não. A live tem o patrocínio do SofaScore, que eu aplico muito trabalho do Fernando Diniz, né? Ganhou da Bolívia e tal, depois ganhou do Peru sem merecer, empatou com a Venezuela, perdeu para o Uruguai, agora perde para a Colômbia de virada, jogando mal. Repito, muita coisa pela frente, eliminatórias são fáceis, classifica quase todo mundo, mas vamos combinar, né? Está bem aquém, muitas experiências não muito bem sucedidas. E eu vou até mostrar aqui no SofaScore, tá? Salve, rapaziada, beleza? Então é isso aí, pessoal, esse aqui já foi o nosso primeiro corte aí, né? A imprensa, né, já falando aí sobre essa derrota do Brasil por 2-1 de virada para a seleção da Colômbia, né? Como é que pode, bicho? O Brasil que começou bem, né? Com 4 minutos de jogo, Gabriel Martinelli abriu o placar fazendo 1-0, né? Recebendo a bola de Vinícius Júnior e fazendo 1-0 para a seleção brasileira. Até então, a seleção estava jogando bem, só que infelizmente caiu, né? Tem jogadores aí que não dá mesmo para ser convocado, né? Não sei se é momento, mas o Brasil aí muito abaixo, né? Então foi passando o tempo e no decorrer do jogo da partida, aos 75 minutos, a seleção brasileira acabou tomando um empate da Colômbia, que já era até então melhor, merecidamente esse empate, né? E o que estava ruim acabou de piorar, né? Aos 4 minutos depois de ter tomado o empate, não sei se foi o psicológico
né? Infelizmente, talvez pode ter abalado a seleção brasileira. Acabou tomando a virada com o gol do Luiz Dias novamente. Então, Luiz Dias marcou 2 vezes e assim consagrou a vitória da Colômbia por 2-0 sobre a seleção brasileira, né? Nesse momento, a seleção brasileira é o 5º colocado, né? Com 7 pontos. A Colômbia é o 3º colocado com 9 pontos, né? Então, comente aqui, pessoal, o que você achou da atuação da seleção brasileira. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Inscreva-se também no nosso canal. Rapaziada, também temos uma meta aqui de 1000 likes para esse vídeo. Então, eu conto com a sua ajuda. Vamos ver se a gente consegue bater 1000 likes nesse vídeo, beleza? Então, já se inscreva, deixa o like, ativa o sino de notificações. E até o próximo vídeo. Fui!